Quando é uma aquisição de um material de consumo ou de um bem de capital, uma máquina, um aparelho, a coisa é mais específica. Mas muitas vezes, por exemplo, nós temos que a licitação de um serviço. Em que condições se dará esse serviço? Tá? Eu trabalho num grupo de empresas, dentre as quais é empresa de transporte, e nós fazemos, nós prestamos para o Estado aqui de Minas Gerais o transporte de servidores da estação Vilarinho até a cidade administrativa. Então, houve um processo licitatório, né? O Estado fixou que as condições para que o serviço fosse apresentado. Eu quero X viagens partindo de tanto em tanto tempo, de 15 em 15 minutos, da Vilarinho tal, o ônibus tem que ser o padrão tal, com ar-condicionado, com banco não sei das quantas. Tá? Ele estabelece o quê? Uma condição de serviço e fala, olha, menor preço, menor preço. Aí entram lá 20 quantas empresas interessadas e vão dar os preços. Quem dá o menor preço vai ganhar o contrato. Foi o meu caso lá. Aliás, era o meu caso, né? Que agora com a pandemia e a restrição das atividades aí, o Estado nos chamou lá e fez assinar um aditivo cortando para um quarto a quantidade de viagens que eu fazia e também um quarto do faturamento, né? Menos trabalho, menos dinheiro, tá? Então, a licitação é bem interessante. Nós vamos ter depois dar os processos de licitação, porque é uma coisa, como eu falei, esse aluno do semestre passado me procurou pedindo ajuda para responder, para impugnar um pedido de inabilitação que o concorrente dele havia protocolado lá junto ao órgão licitante. Tá? Toda despesa pública, então, demanda o quê? Um processo licitatório. Tá? Com o avanço da tecnologia, se a gente tem ideia aí, quando a gente está falando em orçamento, nós estamos falando da Lei 4.320 de 64. Tá? 4.320. A lei de orçamento, que é uma lei muito antiga, 64 para cá, tem o quê? Tem quase 50 anos, né? Não, mais de 50 anos, 56 anos. Né? Uma lei muito antiga, que logicamente foi reformada, mas não entrou em vigor. A lei de orçamentos, é a lei 8666, era dos anos 90, uma lei muito antiga também. De lá para cá, houve o quê? Houve o quê? Inovação tecnológica, né? O fato de estarmos aqui tentando dar uma aula online é o quê? Inovação tecnológica era coisa inconcebível há 10 anos atrás. Pois bem, hoje, para algumas despesas de menor porte ou serviços de menor monta, além da licitação convencional, que é aquela toda formal, nós temos a questão do pregão eletrônico. Tá? Pregão eletrônico. O ente federativo lá, estado, município lá, abre lá, anuncia e fala no dia tal, a tal hora, eu vou receber as propostas para fornecimento de material ou de serviço. Em vez de entregar a coisa de forma física, quem é interessado, se cadastrou previamente, vai lá e fala, ó, te entrego por tanto. Aí acontece o quê? Quase que um leilão, que abre-se a janela de oportunidade e as pessoas vão colocando o preço ali e quem tiver fôlego vai baixando o preço. Né? É o contrário de um leilão desse que a gente vê aí, mais em filmes, quem dá mais, né? O cara lança lá o bem a ser leiloado e os interessados vão fazendo oferta e o leiloeiro pede para aumentar o preço, né? Eu ouvi 10, eu ouvi 15, eu ouvi 20. No pregão eletrônico é o contrário, né? O pessoal vai baixando o preço até que aquele que tem mais bala na agulha para suportar aquele preço vence o pregão eletrônico, tá? Quando formos estudarmos a questão da licitação, também vamos ver o pregão eletrônico, tá? Mas toda despesa, exceto as emergenciais em questão de tragédia, calamidade, devem ser o quê? Licitadas. Exceto que as despesas já são o quê? Correntes, igual salário, não tem mais jeito. O servidor já passou no concurso público, ele está habilmente habilitado a trabalhar e receber os seus proventos, já está no orçamento essa verba destinada a pessoal. Mas toda aquisição de bens ou contratação de serviços precede do processo licitatório. Tá? Então, fechando esse tópico, então, temos que a etapa de execução chamada planejamento divide-se em fixação da despesa, a LOA,
a descentralização do crédito tributário, do crédito orçamentário, distribuição dos valores ali para cada secretaria ou programa competente e até a sinergia entre elas, né? A programação orçamentária financeira distribui as despesas de acordo com a previsão do ingresso de caixa das receitas do orçamento. Lembrando, há 2 aulas atrás, falamos da ARO, né? ARO, antecipação da receita orçamentária, né? O fisco, a receita vai entrar ao longo do ano, o fisco às vezes tem despesas emergentes que não podem ser postergadas. Eu posso fazer uma obra em junho. Mas pagar salário tem que pagar em janeiro. Então ele pode fazer o quê? A antecipação da receita orçamentária para fazer frente a essas despesas para as quais não cabe o quê? Adiamento, postergação, né? A título de exemplo aí, nós estamos aí nessa crise toda aí e o Estado de Minas Gerais já estava com o Pires na mão, vai ver sua situação piorar ainda mais, né? Hoje no jornal, por exemplo, estava lá o Zema se lamentando de não poder fixar a data para pagar o salário parcelado dos servidores, né? A situação, infelizmente, piorou. A pandemia reduziu drasticamente a atividade econômica, o governo vive de arrecadar imposto. Quando há redução de atividade econômica, você tem o quê? Redução de tributos. Além de todos os gastos que têm sido necessários para que o governo possa aí socorrer em várias frentes aqueles mais atingidos por essa tragédia do coronavírus aí, né? Ou seja, eles estão lá tentando fazer uma programação orçamentária, nem é mensal, é diária, né? Quando é que vai ter o meu fluxo de caixa disponível para que eu possa pagar o salário que já está atrasado? Programação orçamentária, financeira orçamentária. E, finalmente, também a questão do processo licitatório, né? Fez lá, a despesa está fixada, né? Nenhum ente, nenhum dirigente do executivo, seja ele em qual esfera, pode demandar uma despesa que não esteja prevista no orçamento, exceto essas emergenciais, tá? Porque ele é submetido ao quê? A um crivo grande, Tribunal de Contas, né? Depois veremos também Tribunal de Contas, né? Então, se o cara gasta aí sem uma despesa que não estava fixada e não era uma emergência, uma contingência, ele pode ser responsabilizado por isso, né? Inclusive com os seus bens particulares, tá? Então, fixada a despesa, descentralizada, feito o cronograma de entrada de recursos para gastar, eu posso lá startar os processos licitatórios para contratar serviços e adquirir bens, tá? Bom, superado o planejamento, nós temos então propriamente dito que a execução, tá? Execução. Também se divide em 4 partes, tá? Pela Lei 4.320 eram apenas 3 partes: empenho, liquidação e pagamento. Com a adoção também do setor público às novas normas de contabilidade, nós tivemos um 4º item aí, que é em liquidação. É muito sutil a diferença, vamos tentar explicar aqui de uma forma que fique clara para vocês, tá bom? Empenho, tá? O que é o empenho, gente? Empenho é um documento. Aliás, eu coloquei um material para vocês lá no mural, não sei se vocês perceberam, que é um pequeno texto de Word descrevendo os itens da Lei 4.320 em referente à despesa pública. Lei 4.320. Né? Coloquei hoje à tarde, não sei se tiveram a oportunidade de ver, apenas alguns tópicos que eu extraí da lei, explicando aí questões relacionadas à execução da despesa. Lá no seu artigo 58. O empenho de despesa é o ato emanado pela autoridade competente, tá?
que cria para o Estado a obrigação de pagamento, pendente ou não de implemento de condição. Tá? Ou seja, tem que fazer um empenho. Vamos voltar naquela questão da licitação lá. Né? Belo Horizonte licitou lá a aquisição de lâmpadas. Tá? A loja elétrica, por exemplo, sem fazer propaganda aqui, foi lá e ganhou a licitação. Entregou. Ela quer o quê? Receber por isso. Né? Ela firmou um contrato de fornecimento de bens e agora tem que ter o que? A justa contrapartida, que é o pagamento. A primeira etapa aí seria, então, o que? A questão da execução da despesa é o empenho. É um documento, chama nota de empenho. Toda despesa pública, ao ser realizada, tem que ser o que? Empenhada. O que é empenhar? Eu tenho no orçamento lá fixado que eu posso gastar, por exemplo, R$ 1 milhão com material de consumo. Eu vou pegar parte dessa despesa, dessa dotação orçamentária e vou empenhar. Eu vou comprometer com aquele serviço ou mercadoria que eu contratei. Tá? Então, o empenho à despesa é o ato emanado pela autoridade competente que cria para o Estado obrigação pendente de implemento de condição. Tá? No PowerPoint aí